Obrigado, Gilson. Beleza. Irmãos, assim como semana passada, eu comecei a mensagem dessa noite hoje de manhã. Então vamos dar uma recapituladinha também. Hoje de manhã nós lemos Atos capítulo 3, verso 1 a 10. E porque essa passagem, onde a gente vai refletir essa noite, começa em Atos 3, 1 até Atos 4, até Atos capítulo 4, verso 4. É a passagem que acontece por ocasião da cura do coxo. Tem um coxo, os discípulos, os apóstolos Pedro e João estão indo para o templo, cumprindo os rituais de oração que eles estavam inseridos, como judeus que eram, mantinham os mesmos rituais, os mesmos hábitos religiosos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que a grande ênfase dele é o nome, ou o poder do nome de Jesus. A gente precisa lembrar, eu brinquei, falei de manhã, que Jesus havia ensinado esses apóstolos, esses discípulos, aqueles 120 em especial que estavam ali no Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham a prática do negócio. Estavam começando a viver essa realidade de poder, experimentar o que era o poder desse nome de Jesus. Eles tinham tido um estágio lá quando o Senhor enviou os 70, mas agora o Senhor não estava mais aqui, tinha voltado aos céus e tinha deixado com eles a autoridade do seu nome e o poder do Espírito Santo. E aqui no capítulo 3, essa é a ênfase, uma igreja que tinha em constante ou em grande prioridade o nome de Jesus e tinha como uma ânsia de glorificar esse nome, de exaltar o nome de Jesus de todo o seu coração e de todo o tempo com suas palavras e com seus atos. Porque não é um nome qualquer, e isso eles já tinham entendido. Não era um nome que simplesmente, é Jesus, como é que a gente chama? Chama de Jesus, não. Era um nome revestido de autoridade, revestido de poder, e que havia sido dado a eles. Não adianta você dar autoridade para alguém em seu nome se você não tem autoridade para aquilo, não é? Como eu falei de manhã. Não adianta nada eu falar assim, vá lá e conversa com o prefeito, com o governador, com o presidente, no meu nome, vai lá, fala que foi o Fábio que te mandou. Vai ganhar uma bela risada, vão dar uma risada na sua cara e dizer quem? Vai embora, você está louco. Porque eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Mas Jesus tem. Jesus tem autoridade. E ele concede essa autoridade. E ele, por meio, depois das cartas de Paulo, nós vamos entender que somos embaixadores, ou seja, esse nome que é dado a gente, nos fazendo representá-lo, ou representante desse reino de Jesus, e nós falamos em nome dele, como por ele falássemos, por intermédio de nós, ele continuasse falando e agindo. Como se você lê aí o capítulo 1 de Atos, rapidinho, eu acho interessante o começo, que Lucas diz assim, fiz o primeiro relato a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo, mas eu escrevi as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas não diz que ele terminou de fazer. Ele começou a fazer. E Atos vai trazer essa continuação do que Jesus continuou fazendo. Não agora mais ele, pisando no meio do povo, mas por aqueles que ele revestiu de autoridade e poder por meio do Espírito Santo. Então esses continuaram a fazer as obras de quem? De Jesus. Jesus continua fazendo, mas agora por meio dos seus representantes. Se a gente entendesse só essa realidade hoje de manhã e saísse aqui com o impacto do que é essa graça, esse privilégio de ser um representante das obras de Jesus na terra, era o suficiente para a gente ir para casa, pensar, refletir e se colocar diante do Senhor em oração e clamar por misericórdia, graça e poder, para poder realizar isso que Ele deixou em nós, como um privilégio. Não é verdade? Você já pensou nisso? Você é um representante
constante de Jesus nessa terra. Ele fala e ele permanece fazendo as obras. E é interessante que ele diz, enquanto vivo, vocês farão as mesmas obras e ainda maiores do que estas. Ele disse isso. E isso chegou para nós. E então Pedro está chegando no templo. E ele chega no templo e tem um coxo. E o Espírito Santo chama a atenção dele para aquele coxo. Porque havia outros vários coxos. E ele então faz vamos dizer assim, o teste, né? Faz o teste. Irmão, Jesus deu autoridade. E ele está cheio do Espírito. Agora ele está no fogo. Ele diz, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. Porque ele não era o que ele mais precisava naquela hora, não era dinheiro. Levanta e anda. E eles ajudam, o texto diz que imediatamente ele levantou-se, os seus pés se arrumaram e ele saiu saltando e louvando ao Senhor e entra junto com os apóstolos e Pedro começa a anunciar. E a gente viu então pela manhã que dentro desse capítulo, a gente, nessa revelação ou manifestação de Cristo, do poder do seu nome, há pelo menos três formas. Ou três, não são estágios, eu prefiro formas ou manifestações desse poder de Cristo. E a primeira foi a da manhã, que é Jesus como o médico, o nome, ou o poder do nome que cura. E quanto a gente de vez em quando precisa de uma consultinha com Jesus, né? O médico dos médios, como a gente diz. E aí nós temos que ter essa ciência de que esse médico, esse Jesus, ele curou aquele coxo, mas mais do que curar o seu físico, ele curou a sua alma, salvou, e às vezes não, e nós precisamos ser salvos, porque somos coxos espiritualmente, somos aleijados espiritualmente, e então o Senhor nos cura espiritualmente. Mas sabe o que é interessante? Que Ele nos cura espiritualmente, e espiritualmente o nosso espírito já vive a redenção plena, liberdade dos filhos de Deus. Mas o corpo não. O corpo continua enfermo, porque conheceu o pecado e vai morrer um dia se Jesus não voltar antes. Mas está morrendo todo dia, ele está enfermo e sofre as sequelas dessa enfermidade, e muitas vezes esse corpo e os desejos desse corpo ainda nos afetam e nós ainda caímos. E precisamos continuar sendo curados pelo médico. Esse homem era pobre, como nós somos pobres espiritualmente. Não temos como pagar a salvação, não temos nada que podemos dar. E ele recebe o maior presente, ou a maior esmola que ele podia receber. Né? Que Deus me perdoe chamar de esmola, um exemplo, mas o maior tesouro que alguém podia receber, ele recebe, que é a cura da sua alma pecadora. Ele é salvo, ele não podia pagar, mas recebeu de graça. Ele estava fora do templo, fora da comunhão, porque era aleijado, não podia entrar. Isso representava um afastamento de Deus. E então ele, curado, diz o texto que ele entra saltando e cantando e louvando a Deus. E nós, da mesma maneira, quando somos salvos, somos aproximados da comunhão com o Senhor e entramos na sua presença, entramos no Santo dos Santos para louvá-lo. E Hebreus vai dizer, ousadamente a gente está lá vivendo a realidade da plena comunhão com o Senhor, mas de vez em quando a gente cai e a gente se afasta e perde essa comunhão. E às vezes é necessário buscar novamente esse nome de poder para nos trazer de volta a comunhão. E assim como a graça do Senhor, ele foi curado de uma única vez, plenamente, e testemunhou disso. Assim como nós somos salvos, curados plenamente, precisamos testemunhar. Isso foi de manhã, para você entender aonde a gente vai começar agora. Porque a gente vai ver que aquilo que começa como uma grande cura, um grande milagre, agora, por meio da boca de Pedro, no verso 11 que nós vamos ler, surge o nome Jesus agora. Pedro começa a falar do Jesus, o Filho de Deus. Ele usa o nome de Jesus, aquele que tem poder de curar, e agora ele apresenta Jesus, o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus, e ele transforma aquele lugar onde ele estava num tribunal. Porque ele, ao anunciar Jesus, ele começa a trazer na mentalidade daqueles judeus, e ele está falando para judeus, no contexto de judeus, mas isso serve
aplicado na nossa realidade, mas ele traz para os judeus aquilo que eles haviam feito. Verso 11 do capítulo 3. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por meio do próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou esse homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Pedro, lá no Pentecostes, teve que refutar uma turma que dizia que eles estavam bêbados. Essa hora da manhã, vocês já tomaram todos? Ele diz: não, ninguém bebeu nada aqui. Ninguém bebeu nada. E agora ele tem que refutar que o poder não era deles, era o poder do nome de Cristo, que havia curado, que havia feito um milagre. E Pedro está cheio de ousadia. Aquele Pedro que negou Jesus, que estava temeroso, escondido, agora ele está cheio de ousadia dentro do templo, e falando com aqueles homens, e ele não usa termos suaves e leves. E como disse, dentro do contexto judeu, ele diz: vocês entregaram ele. Pilatos quis soltá-lo, mas vocês entregaram. Vocês que são filhos de Abraão, nós que somos o povo de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, o Messias prometido, vocês o entregaram para que fosse crucificado. Vocês pediram para que um assassino fosse liberado e entregaram o inocente. Vocês entregaram ele à morte. E para convencê-los da gravidade daquilo, ele fala de Jesus como Filho de Deus, Jesus o Santo, Jesus o Justo, Jesus o Autor da vida. Vocês entregaram o Autor da vida para que fosse morto. Mas o Calvário não é a última palavra, ele pode ser a última palavra dos homens, mas a palavra de Deus é o sepulcro vazio. E Pedro então diz que o Filho de Deus ressuscitou, foi glorificado, levantando-se, ou sendo levantado dos mortos. E agora, aquele homem dava testemunho dessa verdade. Aquele homem coxo como um sinal que o Senhor deu para que eles entrassem no templo. E então, se eles negassem aquilo que estava acontecendo, eles arrumariam dificuldade com a multidão que conhecia o homem e que o homem estava curado. Se eles aceitassem aquela realidade, isso para eles era algo no coração difícil, para os religiosos, porque declarariam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e que eles eram réu de morte, literalmente, porque mataram um inocente. Então, mais uma vez, não era mais Jesus, mas você já viu Jesus fazendo isso? Fazendo perguntas e colocando os fariseus em situações, em qualquer coisa que a gente responder, a gente está lascado. E aí os fariseus, a gente não sabe. E agora Pedro está usando o mesmo jeitão de Jesus. Entra com o coxo, e o coxo louvando, e ele diz: mas não é mais coxo, está curado, nasceu assim, não está mais assim. E Pedro diz: Jesus, e então começa a falar a respeito do pecado. E essa é uma lição que a gente precisa ter em mente, mas quando nós, como testemunhas de Jesus que somos, como testemunhas e aqueles que continuam fazendo as coisas que Jesus fez, precisamos ter em mente, porque hoje o evangelho tem sido distorcido de uma maneira onde não se fala mais do pecado, onde se fala do amor de Deus, do amor de Cristo, da salvação de Cristo. Mas como é que você vai salvar alguém que não se percebe perdido, que não se reconhece perdido e condenado? Se você não percebe, se você não fala e não anuncia o pecado, e o pecador como pecador, ele não pode ser salvo. Ele vai aceitar qualquer coisa que ofereçam algo de bom a ele, mas ele não vai entender que ele precisa de um Salvador.
se ele não entende que ele é escravo do pecado, ele não entende que precisa ser liberto do pecado. Uma vez, depois de uma mensagem, alguém chegou para mim há muitos anos. E foi uma mensagem de confronto. E a pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu não creio nesse Deus que você falou hoje. Eu creio num Deus, eu creio em Jesus, mas o Deus que eu acredito é um Deus de amor. Eu digo: mas o que eu acredito também, o que eu preguei também. Não, mas esse Deus aí é meio invocado, é brabo. Esse Deus aí me lembra o meu pai. E o meu pai era um homem muito rígido, muito bruto. Eu rejeito esse Deus. E eu disse: que pena que a lente que a irmã está ouvendo o Evangelho é a lente que o seu pai colocou. Mas o Deus das Escrituras é o Deus de amor. É um Deus cheio de graça e misericórdia. Mas não é um Deus que finge não ver os nossos pecados. Não é um Deus que finge que não existe pecado. Mas é um Deus que providenciou o escape, a cura e o perdão para os nossos pecados. E nós precisamos falar a respeito de pecado. Nós precisamos ser confrontados a respeito do pecado. Nós precisamos olhar para as nossas vidas constantemente e clamarmos ao Senhor pela santidade, pela santificação. Porque o Senhor continua não suportando o pecado. E tem gente que acha que porque creu, ou acha que creu, pode viver do jeito que quiser e o pecado já não é algo tão grave. Porque ele não tem nenhum pecado grave. É pecado de segunda classe. Mas Deus continua odiando o pecado. E o pecado continua sendo algo que ofende a Deus. E nós precisamos olhar para essa realidade e clamar, sim, ao Deus de amor, que renove as suas misericórdias, que nos perdoe os pecados, que nos proporcione a vida cheia do seu Espírito e a vida cheia de santidade. Mas muitas igrejas têm se enchido, irmãos, de pessoas que não mudam de vida. E também na nossa, muitas pessoas têm vindo e têm estado aqui, mas não querem mudar a vida. Não transformam o seu proceder. E então eu não consigo perceber nisso o evangelho genuíno dentro da sua vida e da sua atitude. Porque igreja não é um lugar para a gente chorar as nossas frustrações, para a gente receber algo de Deus e continuar vivendo do jeito que a gente acha que tem que ser. Mas igreja é para a gente ser confrontado pelo poder do Evangelho, para a gente viver essa realidade que foi testemunhada aqui pela Aline, e essa realidade acontece, irmãos. E se você estiver aí vivendo e vivenciando a comunhão da igreja, você vai ver isso acontecendo, de pessoas abençoando umas às outras. E se a Aline não contasse aqui, talvez a grande maioria não ia saber. Mas eu vou dizer para você que tem muitas outras pessoas agindo assim, abençoando gente assim, outras sendo abençoadas dessa maneira. E você não sabe. Isso é viver igreja, mas isso é para santos, porque o Senhor chamou santos. E Pedro, então, não se furta. Ele, como diria o pastor Silas, ele deu nos dedos. Ele não aliviou. E ele falou com aquele povo: vocês fizeram assim. Isso foi pecado. E então, Pedro anunciou esse nome do Filho de Deus, que também julga e tem poder para julgar aquelas pessoas. E é interessante, nós precisamos pensar, irmãos, que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Salvos e não salvos. Lá em Corinto, capítulo 5, verso 1, vai nos dizer assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos
desejamos ser revestidos de nossa habitação celestial. Está aí, irmãos, o corpo ainda não tem redenção, o espírito tem, o corpo não. Então, o que a gente faz? Geme, porque a gente quer ser revestido da habitação celestial, do corpo glorificado. Gememos nesse corpo, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. 4. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo falando desse corpo e dessa vida nesse corpo que geme, desse corpo que a gente deseja estar, parte dele para estar com Deus e próximo do Senhor. E ele diz, nós todos, e ele está falando para convertidos, nós todos, para uma igreja, vamos estar diante do tribunal de Cristo e cada um vai receber de acordo com as obras. O julgamento das obras não é um julgamento para salvação aqui, mas as obras que praticamos por meio do corpo, sejam as boas, sejam as más. Então ele diz que, olha, nós que entendemos e conhecemos isso, buscamos persuadir os homens. O que está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo está dizendo, eu entendi isso. E aqueles que entenderam comigo, a gente quer persuadir vocês, porque embora nós estejamos nesse corpo, e ele tem as suas debilidades, ele geme, ele tem as suas enfermidades físicas, emocionais, e ele geme, ele não é perfeito e não vai ser perfeito, porque ele é mortal e vai morrer, ele vai ser revestido pela vida, ou tomado pela vida, um corpo glorificado. Mas enquanto a gente está aqui, ele não é argumento para que façamos as obras do Senhor, ou para que não façamos, porque é nesse corpo que a gente faz as obras do Senhor, porque é nesse corpo enfraquecido que o Espírito Santo age, para que a gente seja uma testemunha, para que a gente clame, para que a gente exalte o nome de Cristo, como era o que enchia o coração daquela igreja de Atos. Anunciar, glorificar o nome de Cristo. De que maneira? Nesse corpo enfermo, nesse corpo doente, mas pelo Espírito curado, por um Espírito restaurado, por uma liberdade no Espírito que me faz viver a santidade, ainda que num corpo que clama pelo pecado, porque ele continua clamando, ele continua tendo seus desejos, mas o meu Espírito não é mais escravo desse corpo. E então, no Espírito e no poder do Espírito Santo, fazemos as obras do Senhor. Mas alguns, diz a palavra, fazem obras más e vão receber a recompensa das suas obras más. É o que Paulo está dizendo. Percebam isso. Despertem para isso. Lembrem-se, nós vamos ser libertos, nós receberemos um corpo novo. Mas enquanto estamos nesse corpo, vamos glorificar o nosso Senhor. E isso precisa ser algo que está na minha mente, na sua mente. Você tem glorificado o Senhor, seja pela sua santidade, pelas obras. De que forma? De que forma prática, de que forma verdadeira, não subjetiva, não cheia de argumentos que tenta encontrar alguma coisa, mas de que maneira prática e objetiva você tem buscado viver a santidade do Senhor e anunciar e glorificar o Senhor por meio desse corpo que você vive aí hoje. E o Espírito pode te ajudar e te responder a isso.
Mas Pedro continua. E uma mensagem cristã, né, ou uma mensagem evangélica, uma mensagem de boas novas, não pode terminar num tribunal, não é mesmo? Se você termina no tribunal condenando todo mundo, lascou-se, a mensagem ficou pela metade e ficou condenado. E até onde nós lemos, o povo estava condenado, não estava? Pedro falou, vocês rejeitaram, vocês o entregaram para ser crucificado, vocês não aceitaram que Pilatos o libertou, vocês pediram a Barrabás e ele ressuscitou dos mortos e ele curou o aleijado e vocês fizeram isso. Se ele fala, amém, agora é com vocês, vira as costas e vai embora, você já imaginou? Que mensagem terrível, e agora o que nós vamos fazer? Então, Pedro continua, ele não terminou aqui a mensagem. Verso 17 do capítulo 3. E Pedro, de acusador ou de promotor, começa a agir como um advogado. Verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso ou refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. 4:1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000. Agora Pedro apresenta a Jesus, o nome no qual há salvação, o poder para salvar. Pedro não deixa aquele povo sem esperança, assim como ele não nos deixa sem esperança. E é tão interessante, irmãos, porque ele faz aqui uma referência indireta a uma determinada passagem do Antigo Testamento, da lei lá, que está lá em Números, que é a cidade de refúgio. Na lei, está lá em Números, eu vou resumir, mas lá em Números de 10 a 15, depois se você quiser ler, você leia lá, Números 35, de 10 a 15. Quando a lei é entregue, é determinado que algumas cidades sejam escolhidas para serem chamadas e feitas de cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Eram cidades para onde fugiam aqueles que tinham cometido crimes involuntariamente. O que é um crime involuntário? É o que a gente chamaria hoje assim do homicídio culposo. O cara matou, mas não tinha intenção, foi um acidente, foi algo que de alguma maneira ele fez parte, mas ele não planejou, não foi uma intenção deliberada e aconteceu algo. Então, para que ele não fosse morto, lembra que a lei dizia olho por olho, dente por dente, para que o vingador de sangue daquela família do morto não o matasse,
porque tinha esse direito, ele precisava fugir para uma dessas cidades, que eram chamadas cidades de refúgio. E enquanto ele estava lá, ele não podia ser morto. Até que o sacerdote, né, do ano estivesse vivo, ele não podia voltar para a sua cidade. Quando o sacerdote morresse, então ele poderia voltar para a sua cidade de origem, e então ele não podia mais ser condenado. É o que diz lá em Número 7. Então, quando ele está dizendo aqui, olha, irmãos, vocês fizeram isso tudo, mas vocês agiram por ignorância. Vocês não tinham a intenção, nem tampouco os líderes, não foi algo deliberado, faltou-lhes conhecimento. E Deus agiu como já havia predito. Não tira a responsabilidade deles, porque diz, arrependam-se, arrependam-se. E Pedro, então, faz essa referência e diz que há um lugar de refrigério, há um lugar de refúgio, onde nós podemos correr e estar protegidos para não sermos mortos. E assim é a nossa vida. Nós estamos refugiados em Cristo, porque aquele que pecava, e assim como ele cita Moisés, e Moisés dizendo, olha, quando vier esse profeta, ouçam ele, porque aquele que não o ouvir, esse deverá ser eliminado. Porque diz, não há mais esperança, não há outra forma de ser salvo. Não há para onde correr, não há refúgio mais. Se o próprio refúgio se mostra como Salvador e você nega o refúgio, o que resta? Condenação. Então Pedro está dizendo a eles, busquem o refúgio para não ser eliminado do meio do povo. Busquem o arrependimento, transformem, assim como Jesus orou e pediu ao Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Deus ouve a oração de Jesus, e no lugar de mandar a eles condenação, manda-lhes o Espírito para que anuncie a verdade, e para que anuncie não apenas a culpa do pecado, mas o refúgio para o pecado. Dizendo, corram, se refugiem em Cristo, porque apesar de vocês terem culpa de alguma forma, vocês cometeram um crime, vocês pecaram, mas em Cristo vocês podem encontrar um tempo de refúgio, até que se cumpra aquilo que foi dito. E então, na glória, nós não vivemos mais refugiados, mas estamos na cidade eterna, voltamos para a cidade para onde o Senhor tem construído para nós. Hebreus vai nos falar um pouquinho desse lugar de refúgio. Hebreus capítulo 6, verso 18. Hebreus 6, 18. Eu vou ler a partir do 19, na verdade. Arrependam-se, Hebreus 6, 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo. Descanso ou refrigério, mais uma vez aí, não pode ser traduzido. Da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o que lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele... isso aqui eu já li, né? Estou repetindo aqui, agora sim, Hebreus 6,17. Desculpa. Hebreus 6,17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. Nos refugiamos em quem? Em Cristo, nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta, a eternidade. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde nós nos refugiamos? Em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Mas e quando a gente peca hoje? E a gente peca. Você peca. Eu peco. O que a gente faz? A gente corre para o refúgio. A gente pede perdão pelos pecados. A gente busca do Senhor receber
a cura, assim como ele curou aquele coxo. A gente recebe o refrigério, o descanso, assim como foi prometido, e a gente mantém a esperança naquilo que foi proposto. Mas tem também desaparecido dos nossos lábios e das nossas práticas, das nossas disciplinas espirituais, o confessar de pecados. Qual foi a última vez? E eu já várias e várias mensagens faço essa pergunta. Qual foi a última vez que você sinceramente entrou diante do Senhor e confessou nominalmente um pecado? Nominalmente. Porque, irmãos, essa conversa de, Senhor, perdoa meus pecados, essa coisa genérica é só religiosidade. Nós sabemos quais são os nossos pecados. Se não sabemos, que o Senhor revele a você pelo meio do Espírito Santo, mas nós sabemos as nossas fraquezas. Nós temos o Espírito Santo ou não temos? E qual foi a última vez que você se apresentou diante de Cristo no refúgio e falou: Senhor, tem misericórdia, porque eu pequei desta forma e sei que te desagradei, me perdoa, Senhor. Ou a gente fica fingindo que nada aconteceu, como se o Senhor fosse esquecer ou relevar aquilo tudo. Precisamos confessar os nossos pecados. Eu não estou nem perguntando qual foi a última vez que você confessou o seu pecado a um irmão, porque a Bíblia também diz para confessarmos uns aos outros. Eu não estou nem chegando lá, porque se nós não estamos conseguindo confessar nominalmente nem ao próprio Senhor, que nos dá refrigério, como é que vamos confessar a um irmão para sermos curados? É o que diz Tiago. Você tem vivido esse refrigério? Tem vivido esse refrigério, a seriedade, sim, de entender o que é pecado. E de que foi o pecado que cravou Jesus na cruz. Foi o pecado, foi o meu e o seu. Mas foi porque ele se entregou. Foi porque ele se deu como oferta pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós tivéssemos um lugar de refúgio. Mas não tem outro. E se nós não estivermos em Cristo no refúgio, a nossa cidade de refúgio, a nossa terra prometida, então não há refrigério para nós, há só engano. Há como que um remédio que tem um tempo determinado e passa o seu efeito e a dor volta. Mas em Cristo não. É um refúgio que permanece. Como tem sido nossa prática, como tem sido essa execução da nossa vida, a gente tem usufruído desse Cristo e desse nome, o nome que cura, o nome que julga, mas o nome que absolve, que traz refrigério e refúgio. Porque ele mesmo disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Porque as palavras que eu tenho dito já julgaram. E ele disse: já condenaram. As palavras que eu tenho dito já condenou vocês todos. Não fui eu, foram as minhas palavras. Mas eu vim para salvar, para apresentar um refúgio. E nessa noite, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a gente busque, tenha discernimento desse refúgio e desse refrigério do Senhor para as nossas almas. Porque estar no refúgio não é apenas como que um esconderijo. Estar no refúgio é viver o refrigério, a verdadeira vida e a esperança, como dizia em Hebreus, a esperança que nos é proposta, nós aguardamos fielmente e com a convicção, porque estamos no refúgio. Você consegue viver esse refúgio? Se não consegue, quem sabe hoje não é o dia de você clamar ao Senhor. Quem sabe hoje não é a hora de você sentir-se condenado.
condenado. Como aquele povo que Pedro pregou e disse: vocês estão condenados, o que vocês fizeram é perverso. E o que nós fazemos das nossas vontades é perverso contra o Senhor. E talvez seja a primeira vez que você entre no refúgio hoje e experimente esse refrigério. Mas talvez você já esteja nele. Mas você está vivendo a realidade da vida e tem se esquecido que esse refúgio está ali e está, por meio do Espírito, clamando você também para testemunhar e viver a novidade de vida. Santidade, praticando as obras num corpo enfermo, mas cheio do Espírito, que pode glorificar o nome do Senhor.